Salve, salve galera, meu nome é Guilherme, eu sou professor de Sociologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre Émile Durkheim. Vamos lá? Émile Durkheim nasceu em Épinal, na França, no ano de 1858 e morreu no ano de 1917. A gente precisa entender que esse pensador, esse intelectual, foi um dos principais fundadores da sociologia, porque ele vai criar um método científico. Ele vai pegar e vai definir um campo para a sociologia e vai diferenciar a sociologia de outras áreas. A formação de Durkheim, inicialmente, é em filosofia. A maioria dos intelectuais da época ou eram da economia, da história, da filosofia. Então, Durkheim, de origem, sua área de origem é a filosofia, e desde a graduação ele já tinha um certo afero, uma queda pelas ciências sociais. E aí, lendo autores como Comte, que vai ter uma influência direta na forma de Durkheim pensar a sociedade e criar suas teorias, além do Darwin, que estava as teorias darwinistas estavam em auge na época, Durkheim vai propor um método chamado de funcionalismo. Ele vai pegar as ideias do positivismo de Comte e Stuart Mill e vai dar um upgrade e vai chamar de funcionalismo. Então ele mescla as teorias de Comte e também mescla a teoria evolucionista numa forma de tentar entender a sociedade moderna, essa sociedade capitalista, como um processo evolutivo. Então ele vai mesclar essas duas teorias e vai fundar o que a gente chama de funcionalismo. O que vem a ser o funcionalismo para Durkheim? Durkheim achava que a sociedade é como um organismo vivo. Então, que cada um na sociedade tinha que contribuir à sua maneira para manter a sociedade funcionando. Tá? Por isso que ele vai comparar com o corpo. Tem uma definição muito legal, que é a metáfora orgânica. Ele vai analisar a sociedade, ele vai comparar a sociedade como um corpo onde cada um tem uma função a desempenhar, cada órgão, cada instituição tem uma função a desempenhar. Mas se a gente fosse pensar mais ou menos, se a gente fosse representar como é a metáfora orgânica, a gente pode fazer o seguinte: em cima corpo, embaixo a sociedade. O corpo seria o todo. Por exemplo, para eu estar gravando esse vídeo agora e para você estar me assistindo, o teu corpo e o meu corpo tem que estar funcionando, cada uma das partes do meu corpo fazendo sua função para que eu consiga estar bem aqui, para que eu não tenha um infarto, morro ou coisa do tipo e você aí do outro lado. Então, o corpo seria o todo e a sociedade seria o todo. Dentro desse corpo, do meu corpo ou do teu corpo, a gente tem sistemas. O que seriam sistemas? Sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório. O sistema é formado por diversos órgãos com uma função específica. Certo? O sistema circulatório faz com que o meu sangue, o seu sangue circule, oxigene as células e vá para as extremidades do corpo. Se o sangue não circular, a gente começa a sofrer de um negócio chamado gangrena. Então, o sangue precisa circular. A gente no corpo vai ter os sistemas, que tem uma função específica. Na sociedade existem também sistemas. Durkheim vai falar que existe o sistema político, sistema econômico, sistema cultural, sistema religioso. Então ele vai comparar os sistemas do corpo como os sistemas sociais. Depois dos sistemas, o que a gente tem no corpo? Órgãos. O coração é um órgão, tem uma função. O pulmão é outro órgão, tem uma função. Tudo no nosso corpo tem uma função específica. E se cada um desempenhar o seu papel, o todo, que é o nosso corpo, vai seguir de maneira tranquila. Certo? Cada um tem que fazer o seu papel para que a gente fique bem. Na sociedade é a mesma coisa. A gente tem o que seria equivalente aos órgãos numa sociedade, seria as instituições. Uma instituição é tudo aquilo que faz parte da cultura humana, aquilo que perdura. Por exemplo, o casamento é uma instituição, o crime é uma instituição, a escola é uma instituição, o sistema judiciário, a justiça é uma instituição. Tá? A gente pode ter instituições físicas, como por exemplo a escola X, ou a gente pode ter instituições abstratas, como por exemplo a justiça, o crime. Não tem como a gente pegar o crime, mas a gente sabe que a criminalidade existe, certo? Por último, o que permite com que os órgãos, voltando para a metáfora orgânica, o que permite que os órgãos continuem funcionando é as menores partes do nosso corpo, que seriam as células. Então as células permitem
que os órgãos funcionem, alimentam os órgãos ou mantêm o funcionamento dos órgãos, os órgãos mantêm os sistemas funcionando, que mantém o corpo por sua vez. Na sociedade também. O que seria equivalente às células são as pessoas, as peoples. Nós. As pessoas são equivalentes às células. Ela tem uma função fundamental de manter os órgãos ou as instituições funcionando. Dentro da escola, dentro do banco, dentro do hospital, a gente vê o quê? Pessoas, certo? Essas pessoas, dentro desses órgãos, têm funções específicas, assim como as células do nosso corpo. Os glóbulos brancos têm uma função, os glóbulos vermelhos têm outra função. E cada um tem que fazer o seu papel. Entendeu? Não dá para glóbulo branco sair querendo fazer cosplay de glóbulo vermelho ou vice-versa. Cada um tem uma função a desempenhar. E para que o corpo funcione ou para que a sociedade funcione, cada um tem que fazer o seu papel. Então, as células ou as pessoas na sociedade têm a função de manter as instituições funcionando, a escola, a igreja, todas essas coisas que envolvem as pessoas e dá sentido à sociedade. E essas instituições, cada um fazendo o seu papel, contribuem para a manutenção do sistema social, desse tecido social, e aí a sociedade para Durkheim funciona. Tá? Durkheim ele vai trabalhar com uma metáfora de corpo para a sociedade. A sociedade desenvolve-se como corpo. Cada instituição tem uma função, cada sujeito tem uma função. Certo? Esse é um método funcionalismo é um método funcionalista que ele vai analisar para entender a sociedade. Uma das principais teorias que o Durkheim vai propor, então, para ler a sociedade é a teoria do fato social. O fato social, Durkheim vai dizer que existem coisas nas sociedades que estão para além das individualidades. Né? Existem formas coletivas de se comportar, formas coletivas de sentir, formas coletivas de agir. Então ele vai chamar isso de fato social. Ele quer entender o que tem de comum ou o que tem para além do indivíduo. Porque para ele a sociedade não é uma simples soma de indivíduos, mas sim um sistema complexo que funciona, como eu falei na ideia do funcionalismo ou da metáfora orgânica. Certo? Coisas que é importante saber sobre Durkheim, então. A teoria do fato social, que é a forma que ele vai usar para ler a sociedade moderna. Ele vai dizer que existem formas de agir, formas de sentir e formas de pensar que são coletivas de um determinado grupo. Tá? Durkheim, quando ele vai analisar a sociedade, ele faz uma análise macro, ele faz uma análise estrutural, ele está preocupado com as generalidades, aquilo que é comum para todos os indivíduos, e não com as especificidades. Tranquilo? Então é uma ciência que ele propõe, uma ciência coletiva, uma ciência macro. E aí, entendendo essa ciência macro coletiva, Durkheim vai propor alguns conceitos importantes para a gente entender o desenvolvimento da teoria desse intelectual. Como Durkheim pressupõe uma sociologia coletivista, uma sociologia estrutural, ele vai analisar as consciências coletivas. Mas, professor, o que é uma consciência coletiva? A consciência coletiva são valores, normas, regras compartilhadas por pessoas de uma determinada sociedade ou grupo social. Esses valores compartilhados geram um negócio chamado solidariedade. Solidariedade para Durkheim são esses valores que as pessoas compartilham, ou a incorporação de algumas regras e valores compartilhados por essa consciência coletiva ou por esse grupo. Então, essa consciência coletiva, segundo Durkheim, permite que se crie laços e graus de solidariedade. A solidariedade é a adesão ou os valores que esse indivíduo possui em uma determinada sociedade, uma consciência coletiva que produz solidariedade. A consciência coletiva, a gente também pode traduzir ela pelo nome de cultura, né? A cultura no sentido mais amplo, de valores que são compartilhados, regras, coisas que constituem um determinado grupo ou sociedade. Em sua tese de doutorado, na divisão do trabalho social, Durkheim vai analisar o desenvolvimento da sociedade moderna, assim como Weber e Marx. Durkheim estava preocupado em dar respostas para essa sociedade moderna capitalista, né? E aí ele vai falar que um motor para interpretar essa nova sociedade seria a divisão do trabalho social, né? E ele vai dividir em dois momentos de solidariedade. A solidariedade, como eu havia dito antes, aquele laço que permite que o indivíduo pertença a um grupo, faça parte de um grupo. Se para Marx a análise do mundo moderno está relacionada ao capitalismo, em Weber está relacionado ao processo de racionalização, para Durkheim, a gente entender a sociedade moderna, a sociedade capitalista, a gente tem que entender o processo de divisão do trabalho. Daí ele vai criar dois conceitos básicos: solidariedade mecânica, que seria comum nas sociedades mais simples,
onde a figura do indivíduo não existe, o que existe é o grupo e as regras do grupo, certo? Por exemplo, nesse tipo de sociedade, se algum indivíduo comete um crime, ele vai ser afastado do grupo ou ele vai ser punido pelo grupo, porque as regras e os valores são muito sólidos e todos conhecem. Então, se tu comete algum crime, algum erro muito grave, é como se você tivesse traído todo o grupo. Por isso que a punição, o direito nesse tipo de sociedade, ele é punitivo, tá? E a coesão e o grau de coesão social se dá pela submissão ao grupo. A figura do indivíduo passa meio que sumida. Nesse tipo de sociedade, então, nesse tipo de solidariedade orgânica, a divisão do trabalho é muito mais simples. São menos indivíduos, todo mundo conhece as regras e as leis, e a divisão de trabalho se dá por meio do sexo. Homens têm uma função nessa sociedade, mulheres têm outra. Se a gente for pegar uma sociedade tribal, os homens teriam, então, a atividade de cuidar do grupo, da segurança para o grupo e caçar, enquanto as mulheres cuidariam das gerações mais novas desse grupo, das crianças, e também teriam as funções de atividades agropastoris, plantar e cuidar de animais. Tranquilo? Diferente da sociedade moderna, que Durkheim dá um nome essa configuração da sociedade moderna, Durkheim dá o nome de solidariedade orgânica. Orgânica porque ele vai fazer uma alusão de novo à biologia e às teorias que Darwin propunha de evolução e também da teoria que vai puxar do Herbert Spencer de evolucionismo social. Ele vai dizer que a sociedade evolui como organismo. E aí a gente pode voltar lá para a metáfora orgânica, em que cada um tem uma função a desempenhar para manter a sociedade funcionando na sua totalidade. Nesse tipo de solidariedade, que seria a solidariedade orgânica, o que fundamenta o funcionamento da sociedade é os indivíduos. A figura do indivíduo surge como peça central dessa forma de sociedade, e aí a divisão do trabalho aqui ela é muito mais complexa, porque ela se dá por meio de função. A divisão do trabalho não é mais sexual, homens fazem uma coisa, mulheres fazem outra, mas a divisão do trabalho aqui ela se dá por funções. Então, por exemplo, eu sou professor, eu dou aula na escola e me aventuro aqui no YouTube. Né? Por exemplo, eu não sei costurar. Se eu precisar vestir roupa, eu preciso que alguém passe tempo da sua vida produzindo minha roupa. Entende? Eu não sei plantar. Então, se eu quiser me alimentar, eu preciso de um agricultor. Vocês conseguem perceber que tem uma relação de rede, de uma interdependência? Para que o professor consiga dar aula, gravar vídeos no YouTube, eu preciso de uma plataforma como o YouTube que compartilhe os vídeos, eu preciso de uma câmera, de um celular, eu preciso de um microfone, entende? Eu preciso de internet para subir esse vídeo. Então, como vocês conseguem perceber, existe uma relação de interdependência. Todo mundo depende de todo mundo para alguma coisa, certo? E aí, para Durkheim, é essa relação de interdependência dos indivíduos que permite o funcionamento da sociedade moderna. O processo a coesão social, que na primeira forma de solidariedade, que é a solidariedade orgânica, é dada pela adesão ao grupo, aqui a solidariedade se dá pela interdependência do grupo. Todo mundo depende em algum grau de todo mundo. Entendeu? Eu dependo do encanador, como eu dependo do cara que manja de internet, se eu der problema na minha casa, como eu dependo do agricultor para que vai plantar o arroz que eu vou comer e vice-versa. Em contrapartida, eu dou aula, transmito alguma forma de conhecimento ou troco conhecimento com os alunos. Esses alunos, por sua vez, se formam, vão ter profissões e vão contribuir na sociedade como células que contribuem na sociedade como na metáfora orgânica. Então, para sintetizar a ideia é solidariedade mecânica comum em sociedades simples, então parece um mecanismo, um reloginho, e solidariedade orgânica comum da sociedade capitalista, comum de sociedades mais complexas. Na primeira, o trabalho é de uma divisão simples, básica, rudimentar do trabalho, e no segundo momento uma divisão especializada, que vai ter o encanador, o eletricista, o pedreiro, o engenheiro, o médico. É importante pontuar que Durkheim vai ser o primeiro professor de sociologia, ele vai ser o primeiro cara a dar aula de sociologia, vai fundar o primeiro instituto de pesquisa e o primeiro periódico, a primeira revista de estudo sociológico, e aí vai ser considerado um dos clássicos da França. Não dá para falar de sociologia sem passar por Durkheim, e se tu for francês e falar sociologia da França, não passar por Durkheim é um pegado, nem que seja para dizer, olha, não concordamos com as teorias de Durkheim, mas a teoria de Durkheim tem em si uma função fundamental. Ela é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. E o Durkheim propõe com os níveis de solidariedade e com a noção de fato social, ele quer entender como que a sociedade entra no indivíduo.
né? Quais são os padrões que os indivíduos estabelecem? O que é comum para todo mundo? Ele vai dizer que existem formas de agir, formas de sentir e formas de pensar que são compartilhadas. Então, Durkheim estava preocupado em entender como a sociedade entra dentro do indivíduo. E para isso ele vai propor a teoria dos fatos sociais, que ele vai dizer existem formas dos indivíduos agir, sentir e pensar que são coletivas, né? A sociedade existe para além do indivíduo. Como assim, professor? Imagine eu, você, nós. Quando a gente nasceu, o mundo estava pronto. Quem tinha que aprender sobre as coisas do mundo somos nós. A gente tem que aprender as leis, a gente tem que aprender a se vestir, a se comportar, a gente tem que aprender a estudar, a gente tem que aprender a trabalhar, porque o mundo exige, espera da gente algumas atitudes e algumas ações, porque temos uma função em sociedade, segundo Durkheim. Tranquilo? Então, na teoria dos fatos sociais, que o Durkheim vai dizer que são formas de agir, sentir e pensar exteriores ao indivíduo, dotada de coercitividade, tem algumas características básicas. A primeira, que ela é geral para todo mundo, né? Um exemplo de generalidade é: todo ser humano é submisso à lei, a lei é igual para todos, indiferente de credo, religião, indiferente de se você é homem e se você é mulher, certo? Um outro exemplo de fato social dado por Durkheim, ou outra característica do fato social, então a generalidade é uma, que é igual para todos. A outra característica é a exterioridade. O que é isso? Ela se impõe, ela vem de fora para dentro, o fato social. Por exemplo, o idioma. Ninguém nasce com um manual de instrução que você escolhe, hoje eu vou falar inglês, amanhã mandarim, amanhã português. Não. A gente aprende de fora, olhando os outros. Então, se tu é socializado numa comunidade russa, muito possivelmente tu vai falar russo, ou numa família de pessoas que falam russo. Se você é socializado num ambiente onde as pessoas falam a língua portuguesa, é muito comum que você fale português. Então, isso vem de fora para dentro. Um outro exemplo de lei, a gente pode pegar também a lei. Eu não escolhi todas as leis que estão aí, no entanto, eu sou obrigado a seguir elas, porque as leis vêm da sociedade e vêm de fora. Esse é o exemplo de exterioridade. A coercitividade é o último elemento. A coercitividade representa a capacidade da sociedade se impor sobre o indivíduo, uma espécie de imposição. Um exemplo de coercitividade, novamente, a lei. Se o indivíduo não segue a lei, o que ocorre com ele? Ele pode sofrer algumas sanções, algumas punições. Ele pode ser preso, ele pode sofreu problemas por não seguir a regra do grupo, do coletivo. Durkheim vai dizer que a explicação para os fatos sociais estão nos fatos sociais que antecedem, ou seja, uma coisa explica a outra. Se eu quero entender por que uma sociedade tem altos índices de criminalidade, eu vou procurar nas raízes do problema. Imagine, se a gente fosse fazer uma metáforazinha, como uma árvore. Se eu quero entender por que essas árvores dão ou não dão frutos, eu vou procurar onde? Na raiz da árvore. Eu não vou procurar na lua ou no céu. Eu vou procurar na raiz. Se eu ver que o problema não está na raiz, eu vou para onde? Eu vou para o solo, ver se aquele solo é fértil, se não está contaminado, que não deixa minha árvore dar frutos. Entendeu? O Durkheim vai falar a mesma coisa para a sociedade. Se eu quero entender por que a sociedade é violenta, por que a sociedade por que as crianças não conseguem ter um bom desempenho na escola, eu vou procurar onde as causas? Dentro da própria sociedade ou nos fatos que antecedem aquele fato social, aquele fenômeno. Durkheim é considerado um dos fundadores clássicos da sociologia pela sua robustez e pelos elementos que ele propôs para o estudo no mundo social. Entre as principais obras a gente pode destacar a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, as formas elementares da vida religiosa e o suicídio. Pessoas, sobre Durkheim era isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho das contribuições desse intelectual para a sociologia. A ideia era a gente conhecer um pouquinho das teorias dele e qual a importância e a contribuição dele para a sociologia. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que a gente aprofunde algum desses conceitos, coloca aqui embaixo na descrição, vai ser um prazer fazer o vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, acompanha o canal, a gente tem vídeos de sociologia e de história, certo? E até uma próxima. Fui! Vamos lá, Guilherme, de novo. Essa consciência, termina a consciência coletiva, Gui, passa para a solidariedade. Ele faz parte do grupo. O grupo é maior. Tranquilo? Ninguém nasce com uma bula. Então, não, essa escola tá ruim. Tá ruim.